Mas afinal, o que o glúten tem a ver com a pele? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me segue para mais esse conteúdo exclusivo. Bom, antes da gente falar de qualquer doença de pele relacionada ao glúten, é importante a gente entender o que é o glúten, que tanto se fala nos meios de comunicação, na internet, enfim. O glúten é uma proteína, e ele é uma proteína que contém em alguns grãos, em algumas sementes específicas, e são grãos que nós utilizamos muito na nossa alimentação, principalmente no padrão da alimentação mais ocidental, que é o trigo, o centeio e a cevada. O glúten, quando nós ingerimos, ele passa pelo nosso sistema digestivo e algumas pessoas desenvolvem anticorpos contra essa proteína. E muitas vezes esses anticorpos eles acabam interagindo com elementos do nosso próprio corpo, que nós chamamos de uma doença autoimune. Uma doença autoimune é quando nós produzimos imunidade contra alguns elementos do nosso próprio organismo. E no caso dessa doença relacionada ao glúten, que também é uma doença autoimune, nós chamamos de doença celíaca. Esse termo, doença celíaca, é utilizado para designar essa doença autoimune de caráter intestinal, com muitas manifestações intestinais relacionadas à ingestão do glúten. De uma maneira geral, a doença celíaca provoca dor abdominal, diarreia, pode gerar o que nós chamamos de síndromes desabsortivas, quando é uma doença muito exagerada, mas também pode ser uma doença assintomática. O grande X da questão é que a doença celíaca, ela também pode se manifestar na pele. E quando ela se manifesta na pele, ela leva um nome específico. É um nome relativamente estranho, vocês já devem ter notado que a dermatologia tem um pouco disso, e se chama dermatite herpetiforme, ou dermatite herpetiforme de Durenbrock, que é o nome dessa doença. A dermatite herpetiforme nada mais é do que a doença celíaca na pele, a manifestação cutânea da doença celíaca. E como que ela se manifesta? Muito comum uma pessoa falar para mim, o paciente chega no consultório e diz: doutor, toda vez que eu como pão, que eu como macarrão, que eu como alguma coisa que contenha farinha, começa a dar muita coceira no corpo, principalmente nas regiões de áreas de extensão, como cotovelos, joelhos e na região das nádegas, na região dos glúteos, surgem bolhas, podem surgir pequenas bolinhas, pequenas lesões exulceradas, pequenas lesões escoriadas provocadas pela coceira. E o paciente fica com algumas marquinhas. Não é uma doença, na maioria das vezes, muito extensa. Acomete basicamente cotovelos, joelhos, às vezes um pouco das costas e a região do glúteo. E pelo fato de não ser uma doença muito extensa na maioria das vezes, às vezes esse diagnóstico não é muito claro, às vezes esse diagnóstico não é muito óbvio. De uma maneira geral, a doença celíaca e a dermatite herpetiforme de Durenbrock se manifesta mais em indivíduos adultos. Também pode acometer crianças e também pode acometer idosos, mas de uma maneira geral, pega esse grupo populacional que nós chamamos de adultos jovens, a partir aproximadamente dos 30 anos. Como que a gente trata a dermatite herpetiforme? É importante, em primeiro lugar, fazer um bom diagnóstico, passar por consulta com o médico dermatologista. Em se diagnosticando dermatite herpetiforme, é importante passar por uma consulta com o gastroenterologista e o nutricionista para toda essa questão alimentar, mas basicamente a gente trata evitando a ingesta de glúten. E como que a gente evita a ingesta de glúten? Evitando esses elementos trigo, centeio, cevada, principalmente o trigo. A farinha de trigo possui muito glúten, dando preferência para grãos que não contêm glúten, como aveia, quinoa, milho, que são alimentos que não contêm o glúten. Claro que tudo isso tem que ser orientado pelo nutricionista, a gente não deve sair com uma dieta isenta de glúten se você não tiver doença celíaca, porque isso pode trazer alterações nutricionais. Se você tem dúvidas ou sugestões, não deixe de mandar mensagem para a gente, principalmente de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima!